Vamos lá de novo, mais uma agora. Eu vou gravar um vídeo com o meu irmão, Caio Costa Amaro, que o nome artístico dele, né? Eu tô gravando o vídeo pro meu canal, o canal de literatura, né? Então aqui eu vou falar um pouco sobre o Enga, Amor Quixotesco, e também vamos falar sobre o livro do meu irmão, chamado Imperador Koch e o seu sonho de voar, ou De um filosofias telhado, telhado de praça. de um telhado de praça. Então aqui é o meu irmão, Oba, Caio. tudo bom? Isso aí. Então aqui é o seguinte, vocês já viram que eu estou testando o formato, né? Eu fiz uma resenha alguns minutos atrás sobre o livro do Caio. Eu fiz um vídeo com o meu pai tentando falar sobre o livro, mas deu mais ou menos certo, deu mais ou menos errado. E é isso aí. Como eu ainda não sei editar e tudo mais, eu estou gravando assim, do jeito que dá, tá bom? Então peço paciência a todos e vai dar tudo certo. Então aqui é o seguinte, aqui no livro do Caio, do Koch, aí ó, Imperador Pote, Imperador Koch, seu sonho de voar, né? Eu acho que vem pra cá, ó, que eu acho que aí você tá meio contra a luz. Aí ó, aqui vai cair uma luz no teu rosto. Que a gente vai fazendo e vai aprendendo, tá tudo certo. Aí ó, vocês vão ver Olá pessoal, tudo bom? isso aí. Então, o Caio ele tem uma trajetória monstro de ativismo cultural e de produção musical, cultural, literária e envolvimento com Mato Grosso, São Paulo. Fala um pouco aí de como foi esse trabalho aí, como que a literatura entrou pro teu, como que a literatura fez parte da tua vida, como que você escreveu esse livro. Eu descobri o meu interesse pela arte quando eu morava em Cuiabá ainda, né? Eu sou de Mogi das Cruzes, eu fui para Cuiabá, Mato Grosso, tinha 13 anos de idade e no começo a adaptação foi muito difícil. Então era muito complicado para conseguir me sociabilizar. E aí a escrita foi um recurso que eu descobri naquele período, né? Eu comecei a escrever poesias, eu tinha um caderninho que eu chegava da escola e escrevia todo dia. E ali foi o start da coisa, né? Como a gente não tinha amigos e assim, foi difícil, né, no comecinho, então eu achei esse caminho que acabou, né, acabou desdobrando em mil outras coisas, né, mais para frente, né? E inclusive com 15 para 16 eu escrevi um primeiro livro, né, cheio de problemas, de falhas, enfim, mas eu tive a disposição, né, bem novo, de escrever um livro com quase 200 páginas, que era o Ajude-me a Sonhar, que acabei passando para o computador depois e acabei perdendo esse material. Eu tenho acho que umas 5 páginas desse conteúdo, né? Que como era muito novo e acabei mudando muito, né? De casa, literalmente de casas, né? Acabei perdendo esse conteúdo aí. E foi minha primeira experiência, assim, né? Com a literatura, né? Propriamente dita. E esse livro, por exemplo, o Koch mesmo, o Imperador Koch, você escreveu à mão. Como que foi o teu processo de escrita? Como que ele começou? Então, o Imperador Koch eu experimentei um processo diferente, né? Esse daqui, publicado, é meu segundo, né? Como eu disse, eu tinha escrito um livro com 15 anos, mais ou menos. Depois eu escrevi um livro de poemas também, que não foi publicado. Escrevi mais 2 livros que não cheguei a terminar, mas eu perdi também, que era o Buraco e um outro livro era o Buraco e o Carteiro, E esse livro aqui, o Imperador Koch, eu experimentei um processo criativo um pouquinho diferente. Eu comecei gravando a voz, né? Comecei narrando a história, né? Como se eu fosse o pássaro, né? O Tuco e fui fazendo, fui recortando, né? Gravava trechos, recortava, depois eu fazia um outro personagem respondendo
ao narrador, enfim. Eu fui gravando primeiro. É evidente que a história, né, ela mudou bastante da gravação pro resultado final, né? Mas assim, me deu toda a base, né? Eu comecei modelando desse jeito. E eu achei legal, assim, achei uma experiência bacana. E pretendo fazer, né, novamente, assim, é divertido, porque você acaba falando bastante besteira, né? Você grava muita besteira. Eu tenho o bruto desse material guardado em casa, né? Legal. Uma característica legal desse livro mesmo é esse que o Caio acabou de acentuar, é esse aspecto dramático do livro, no sentido de que você parece que está ouvindo a pessoa falar, né? Isso é uma característica de uma escrita que você consegue imaginar, entendeu? As palavras, elas são ao mesmo tempo muito naturais, assim, elas fluem. Uma vez que você entende aquela personalidade, aquele personagem, você entende o que ele vai dizer, como que ele vai reagir. Nesse sentido é dramático. Você consegue imaginar como que ele age, né? Quase como um palco, assim. Enquanto você lê, o palco está aberto para você ver, entendeu? Então aquele personagem vai fazer tal coisa. Isso é muito legal porque quando ele escolhe os pássaros, quem conhece um pouco de pássaro, né, sabe que os pássaros eles têm ações repetidas, né? Eles têm ciclos. E isso é bacana porque ajuda a ver, ajuda a enxergar o personagem. Então aquele personagem vai tentar pegar aquela minhoca, aquele personagem vai descer para pegar a minhoca. Isso dá um alívio, às vezes dá um alívio não cômico, mas dá uma pausa na leitura, assim. Então o cara tá falando uma coisa séria, o outro personagem vai descer para roubar a lagarta do outro, entendeu? Vai sobrar uma lagartinha na asa do outro e vai lá e vai roubar, entendeu? Então isso é muito legal que ele conseguiu encontrando esses narradores hábeis, né? Sim, sim. Muito legal. Esse processo também da, da, de imaginar esses personagens e o comportamento, eu bebo muito da fonte de uma experiência, né, que é uma experiência com teatro de bonecos, né, que trabalhei como assistente da minha mãe, né, muito tempo, e as histórias ela escrevia, né. Então eu bebi muito dessa experiência, né. O teatro de bonecos, ele tem muito encontra muita coisa assim né, das experiências dos teatros das peças que minha mãe escrevia, né. Nesse livro tem muito dessa experiência aqui, né. Então uma forma enfim, o ideal seria assistir a Elisete fazendo um teatro para entender isso, né. Você sabe disso. Sim, a gente. Bom, eu não preciso nem dizer, eu assino embaixo tudo que o Caio falou. Minha mãe é uma multi-artista, assim, né? Então o Caio está falando de um aspecto, né, da produção artística dela, que é a capacidade de adaptar, de adaptar essa competência para narrar histórias, a adaptar a qualquer contexto. Qualquer contexto. Então, se ela precisar ganhar dinheiro fazendo uma peça sobre trânsito, com um rato, é isso. É tudo improviso, entendeu? E ela faz mesmo, né? Faz voz, cria um desenlace, envolve a molecada e ensina a molecada a não atravessar a rua antes de olhar o sinal. E é muito legal porque é pura magia, vamos dizer, né? Isso é legal porque é uma expressão que está no livro do Caio aqui, né? O terceiro elemento para você aprender a voar é pura magia, né? E minha mãe, acho que ela tem essa pura magia aí. Ela fez o bagulho, né? E é isso aí. E ela é uma super escola, né? E ela aqui, o Caio, ele tem fonte própria, para a veia artística dele. E ele tem a veia que é a materna, que a gente está falando, mas ele tem a experiência toda dele, que é enorme, né? Ele tem zilhões de amigos, conheceu 1 milhão de pessoas, conversa com um monte de gente, artista, ator, músico. Então ele tem, para além da veia da nossa mãe, que é a Elisete da Costa Nunes, que é uma baita artista, ele tem toda a carreira dele artística por trás também, né? Então, é muito legal porque Cuiabá, quando nós nos mudamos para lá, eu posso estar falando alguma besteira porque pode não parecer, mas ele é mais velho do que eu.
Então, Cuiabá, acho que era do tamanho de Mogi quando nós mudamos para lá. Tinha o quê, uns 200 mil habitantes? Eu acho que um pouco mais, né? Acho que uns 400 mil. Uns 400 mil. Hoje tem o quê, 1 milhão? Hoje Dois. tem, É isso aí. eu não sei atualmente, né? Mas deve estar em torno de 1 milhão, um pouco mais, né? Então hoje deve ser o dobro. Na época era o dobro de Mogi e hoje continua sendo o dobro de Mogi. Mas é dobro, não é 1000 vezes maior que Mogi das Cruzes. Então é legal porque essa experiência de cidade antiga, de cidade que ainda é pequena, é uma experiência que nós vivemos em Mogi das Cruzes e em Cuiabá, no Mato Grosso também, que embora seja uma capital, era uma capital que estava recebendo migrante, né, no começo da década de 90. Então era uma capital de formação recente, né? Você tinha, enfim, dá para fazer uma... Chegou a ser uma das capitais com maior desenvolvimento, né? O crescimento da população. Alguns chamam até da corrida do ouro branco, né? Em função da soja, a explosão da indústria, né? Da agroindústria, da produção de soja e tal, né? Um estado muito rico, né? Apesar de ter uma população relativamente pequena, né? Para o tamanho do estado. Enfim, a gente acabou caindo lá na década de 90, né? Bem nessa explosão do Mato Grosso, né? É isso aí. E aí, assim, a minha ideia é, como a ideia é começar a pensar numa maneira de falar de literatura, de fazer pequenas resenhas e de entrevistar pessoas. A minha ideia é falar um pouco sobre o meu trabalho literário e o trabalho de um convidado, né? Então eu estou começando com a minha segunda cobaia, né? O meu pai foi minha primeira cobaia e meu irmão é minha segunda cobaia, né? Então na ordem que calhou, né, de acontecer, né? Eu ainda vou entrevistar minha mãe, mas eu ainda não pensei no tema certinho. Então hoje eu vou falar um pouco sobre como a ideia da cidade pequena, da cultura local, como que ela entra um pouco no Nhehenga, que é o livro que eu publiquei em 2020, ano passado, que é um livro que eu escrevi em 2003 e ficou na gaveta fermentando, então ficou lá, eu escrevi uns contos em 2005, reescrevi, cortei, pus, aumentei, aí reescrevi em 2014 e depois reescrevi em 2019. Revisei, então o livro mudou muito, mas é basicamente a novela que eu escrevi em 2003 com uma revisada boa, né? E com outros aspectos. Então vamos falar um pouco sobre cidade pequena, que eu acho que é uma coisa que, como o Caio já falou, uma coisa que nos influencia muito, né? A nossa mãe, nossa mãe e nosso pai também tem um ativismo cultural em Mogi das Cruzes relevante, né? Uma cidade que é meio maluca, assim, que ela tem uma classe artística que a gente conheceu de perto desde pequeno, então pra gente parece uma capital das artes, assim, um negócio meio louco, né? A gente desde pequeno vendo teatro de boneco, os velhos loucos fazendo teatro também, teatro de ator, pintor, gente muito louca bebendo e falando, fumando e tirando onda, e numa cidadezinha pequena, entendeu? É um negócio meio louco, assim. Eu falo que a minha primeira lembrança cultural, vamos dizer, é a vernissagem de lançamento do livro da minha mãe, ouvindo Mercedes Sosa, Graças à La Vida. E depois minha mãe comprou a fita cassete, cuja fita minha irmã comeu. Nossa irmã mais nova, a Maíra, que acabou de ganhar um neném aí, o Martim. E então a Maíra comeu a fita da Mercedes Sosa. Então, não sei o que ela digeriu do bagulho, mas enfim, foi isso aí. Então vou ler um poeminha aqui do Nhehenga, que se chama De Itabira a Itaanhangá. Itaanhangá é a cidadezinha que deu uma falha aí. Oba! Deu uma falha, mas tá tudo bem. Eu vou ler meu poema de novo. Eu não sei se vou ler esse não, vou ler outro. Eu ia falar que ia ler de Itabira a Itaanhangá, mas se alguém quiser eu posto aí nos comentários, sei lá. Vou ler outro poema. Não vou ler aquele lá não. Bom, eu vou ler um poema que é de uma cidade a outra cidade, né? No caso, a cidade de
Tenochtitlan, que é uma cidade mitológica, né, que tem uma importância cosmológica para um povo que existiu antes dos astecas no centro do México, em homenagem a Itaiangá. Então, de certo modo, a gente continua falando de cidade, mas de lugares, mas não de lugares, não de uma cidade a outra. E aí tem a ver um pouco mais com o trabalho de poesia que eu faço hoje em dia, né? Então vamos lá. A pirâmide, sem nenhuma sombra já, a ave Quetzal, lindo azul negro, uma pluma da cor profunda, trecho de dragão. O sacerdote, ciclo para os céus e o maíz, ciclo do fado, deuses contentes, os animais, a natureza, lembro das filhas, filhos. Longe no horizonte, um coiote, delírio, calor, fuga. Pedra nume, que é? A ave Quetzal, pluma da cor da noite, pedaço de serpente, Itaiangá, pedaço de nume, qual? A pedra. Então, como deu essa falha no vídeo, eu vou resumir um pouco o que eu tinha falado, né? Eu acho que o legal de escrever uma pergunta até que o Fernando de Souza Andrade me fez numa entrevista para uma revista, qual a importância da cidade para a narrativa, né? Para essa narrativa. E eu acho que foi legal pensar numa cidade pequena, porque eu acho que a cidade pequena é uma coisa que um andarilho ele abarca, né? Ele cobre. Um andarilho sozinho ele cobre uma cidade inteira. E fica muito claro o que é o centro e o que é a periferia numa cidade, né? E no caso dessa narrativa, fica muito claro que você tem um ponto de concentração da narrativa e pouco a pouco a narrativa ela vai se desfazendo. Então ela também tem de certo modo, ela tem uma periferia, a narrativa da novela, né? Você foca, o leitor ele olha um determinado momento a cidade, ele acompanha o momento e fecha e acaba, né? É uma história pequena que se passa numa cidade pequena e depois alguns episódios curtos que são os contos do livro, né? E eu acho que a importância da cidade pequena ou da cidade pequena que se torna média que se torna grande, a importância é essa, né? Você tem um lugar, uma cosmologia compreensível, né? Não é aquela coisa infinita do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, né? É uma coisa pequena, como Mogi das Cruzes hoje, né? Como Mogi das Cruzes alguns anos atrás, ou como Cuiabá 30 anos atrás, né? E aí eu vou perguntar para o meu irmão o que ele gostaria de ler do livro dele, e perguntar também, de novo, porque deu esse erro, perguntar por que a cidade é importante para ele, para como ele enxerga a literatura, se ele vê a literatura com esse ativismo, né, para despertar a consciência sobre o espaço, sobre o patrimônio, e pedir para ele escolher um trecho para ler. Então, eu acho que sim, a literatura ela pode cumprir, pode ter essa missão, né, essa tarefa, né, de ser um instrumento de conscientização para uma série de coisas e para o patrimônio também, né? O livro ele aborda essa questão do patrimônio da cidade, né? O começo do livro ele já trata essa questão, né? Porque ele começa com um casarão sendo demolido para se transformar num estacionamento, né? Vários cenários do livro são cenários reais mesmo de Mogi, né? O Coreto, né? Visualizando a torre da igreja do Carmo, né? Então assim eram imagens que estavam na minha cabeça, né? No momento que eu estava desenvolvendo o trabalho, né? Eu acho importante essa questão, fundamental o cenário, né? O cenário inspira, né? O cenário é a cidade como fonte de inspiração, né? Para a construção disso tudo. Legal. Então, sobre Mogi, falando de Mogi, a questão da estação de trem, né? A questão da a cidade Dormitório. dormitório, né? A cidade de passagem, como ela é conhecida, né?
Afinal, é uma cidade quatrocentenária, então eu imagino que era uma ligação entre o litoral e São Paulo, né? Que era um ponto de descanso, né? E acabou ficando esse conceito aí, essa imagem, né? Esse símbolo, né, para a cidade, né? Que eu não sei se é muito positivo ou não, enfim. Mas de qualquer maneira, Mogi é conhecido, né, por ser uma cidade dormitório, né? E aí, falando sobre essa questão toda, tem esse trechinho que eu acho que seria legal ler. Eu não consigo, eu tô sem óculos. Vou pedir para você ler para mim, cara. Vou ler então aqui. Aqui, ó. Vou ler. Bom, só mostrar o livro direitinho, né? Aqui, ó. Onde que a gente encontra o livro antes de mais nada? Então, tem ele na internet. Se procurar o título do livro no Facebook, vai cair na página do livro, tá? Tem uma página que eu abri, né? Esse livro ele foi financiado pelo programa de fomento à arte e cultura de Mogi das Cruzes, né? O Profac. Eu abri uma página, né? A página do projeto. No Facebook, lá tem um link para o site do projeto, mas para quem tiver interesse em entrar direto, pode entrar em imperadorcote.com.br e ali tem um link para compra do livro. Estou vendendo no Independente, né? Legal. Mas na página do Facebook tem uma outra live também, que é uma live de lançamento, tá lá também, quem quiser assistir e tal, né? Legal, isso. É, Um enfim. trabalho super legal por trás, eu acho que eu já mencionei. É uma galera animal assim por trás, então vale muito a pena. Eu fiz uma resenha, tá um outro vídeo aí, quem tiver interessado, eu acho que tem tudo para se confirmar como uma fábula política e engajada sobre essas cidades médias que se tornaram grandes e que precisam se enxergar como cidades grandes, né? Cidades que têm patrimônio, cidades que têm uma responsabilidade a cumprir em relação à cultura humana, né? Que a gente está falando de Mogi das Cruzes, né? A gente poderíamos falar de outras cidades, né? Cidades do interior do Paraná, de Minas, tudo mais. Então vou ler o trecho do livro aqui. Aquela cidade, especialmente, era um ponto de chegada e partida. A estação de trem sempre reservava um corredor de vento que cursava a metálica caixa de almas e tempo. O frio alimentava nos humanos a possibilidade do inverno ser um problema realmente. E naquele dia, o frio cravava, na cuja natureza banhada a cimento. A oportunidade de registrar na pele a histórica noite, mais gélida desde a ocupação dos humanos, com suas denominadas pragas e estimações. Então, Mogi é muito legal por isso, né? Eu acho que é justamente a parte que se perdeu aí do vídeo. Mogi é legal porque ela tem esses distritos, tem essas características locais em cada distrito. Um distrito, às vezes, uma pessoa de um distrito não conhece o outro distrito, alguém do distrito central não conhece a própria cidade, né? São características diferentes, né? O distrito de Brás Cubas, comparado com Biritiba Sul, né? Biritiba Sul já é indo para a praia, né? Brás Cubas já é na linha que liga a Zona Leste ali, né? Uma densidade muito grande, né? Salesópolis fazia parte de Mogi, Guararema, sim. Então Suzano fazia parte de Mogi. Aí você tem um distrito que é o distrito de Sabaúna, que tem cachoeira, que tem a estação de trem, enfim, né? Aí tem César de Souza, né? Que já é uma outra coisa, né? Então Mogi é uma coisa incrível, na verdade, né? Muito legal, é muito legal. Bom, agora para fechar a conversa mesmo, a gente vai fazer uma conversa mais informal aqui, vamos pensar em alguma coisa doidona aqui, e a ideia é mais ou menos o seguinte, eu me propus a dar um palpite de roteiro sobre alguma obra que eu vi, né? Então a ideia é que é dar um palpite ou numa arte narrada ou numa arte plástica, né? E o que eu quero dizer? É muito simples. Se você pudesse mudar uma obra de arte, o que você mudaria e por que essa mudança é importante, né? Então essa foi uma ideia que eu tive e eu vou testar aqui. O meu irmão é minha segunda cobaia depois do meu pai. Então ele é minha cobaia.
como eu acabei de falar. Então, eu vou pensar aqui o seguinte: se eu pudesse mudar uma obra, o que eu mudaria e por que essa mudança seria importante, né? Então eu vou falar pouco, vou falar rápido, e se o Caio quiser falar comigo, refletir comigo sobre essa obra ou propor outra mudança, ele é mais que bem-vindo. Então eu, pessoalmente, fiquei pensando no seguinte, né? Eu fiquei pensando no seriado Dark, do Netflix. Lembrando que é um palpite, né, gente? Então, eu sou escritor, mas eu não sou roteirista profissional, né? Então, um palpite. O que eu mudaria no Dark? Eu, pessoalmente, eu acho que a solução que os roteiristas ofereceram para o cliffhanger, né? Para fazer a transição da segunda para a terceira temporada, que é quando eles apresentam a hipótese do multiverso, eu achei que aquilo é um Deus ex machina, né? Aquilo é um super trunfo, né? Você não consegue mais resolver os nós da tua história, então você mete ali um multiverso, né? No caso do Dark, eles vão transitar entre 3 universos, né? O universo da Marta, o universo do Jonas e o universo Matriz, que é onde a máquina do tempo foi inventada. E embora eu goste da série, né? Eu estou falando de uma coisa que eu gosto, né? Então essa é uma outra coisa do palpite que eu estou propondo. O palpite você pode falar de uma obra da qual você gosta muito e que você mudaria uma pequena coisinha para ela ficar melhor, ou você pode falar de uma obra que você detesta e aí você mudaria uma pequena coisinha que te faria detestar menos essa obra, né? Minha mãe falou do Romero Brito. Eu acho que ela não gosta muito do Romero Brito, né? Mas eu vou falar do Dark, que é uma obra da qual eu gosto muito. Então eu não colocaria multiverso, porque eu gosto muito de ficção com máquina do tempo. Eu gosto muito, né? Eu acho que ficção com máquina do tempo é bem interessante, assim. Eu acho que ela tem que se resolver por si mesma, né? Se você fala de máquina do tempo e de multiverso, então aí já fica, em termos de ficção, aí você está usando muitos elementos. Eu não estou dizendo que é proibido, né? Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas vamos lá. O que eu mudaria? Eu eliminaria multiverso. O que isso quer dizer? Nas cenas finais de Dark, eu não faria o Jonas do futuro, o Adam, né, aparecer e matar a Marta. Não faria isso. Eu modificaria isso. Então o Jonas, o Adam, se de fato ele tem interesse em acabar com a máquina, que desde o começo é a motivação do personagem, é destruir a máquina do tempo, né? O Jonas jovem, ele está motivado por isso. O Jonas adulto e o Jonas idoso têm a mesma motivação. Então o que eu faria? O Jonas não vem matar a Marta. Ele vem conferir se o Jonas jovem, de fato, convenceu o Mikkel a não se matar, né? Porque isso faz muito mais sentido, né? É muito mais fácil você tentar modificar o funcionamento dessa máquina, de fato corrigindo um ato que envolve o suicídio do seu pai, do que você convencer o seu pai a se matar e vir matar a pessoa vir matar o amor da sua vida, entendeu? Isso pra mim joga um pouco baixo, entendeu? Porque tá claro que, embora a motivação explícita do Jonas seja destruir a máquina, a motivação implícita dele é, de certo modo, consumar o ato com a Marta, né? O amor com a Marta. E o amor ele se consuma com um altruísmo, um ato de altruísmo dos dois, mútuo, ambos, né? Ambos chegam a tal ponto em que os dois abrem mão do amor deles. Então é o cúmulo do altruísmo e, de certo modo, o cúmulo do amor. E é por isso que a cena final da série é tão tocante, né? Porque aquela é a motivação implícita dos personagens. Eles precisam realizar aquele amor. E aquele amor se realiza por salvando a cidade de Vinden como um todo. Mas eu modificaria isso, né? Eu não envolveria multiverso. A série ela pode continuar tendo sacrifício mútuo sem envolver multiverso, né? O Jonas ele pode
retornar ao passado. E, de certo modo, ele pode, na versão que eu imagino, né, no palpite que eu dou, o Mikkel, ele, tanto como pai, como rapazinho, como jovem, ele assumiria um papel de mais protagonista da série, né? Ele não seria meramente o imolado, né? A vítima, né? Ele tem que desaparecer, o sujeito depressivo. Ele assumiria um papel mais ativo na série, né? Então é isso que eu faria, assim, de cabeça do que eu consegui pensar, e a ideia é um pouco essa, né? Mais ou menos assim. Caio, você conseguiu pensar em alguma série? Não, cara, não, eu tô observando aqui você falar. O que você achou da sugestão que eu Não, dei? acho massa. Eu assisti, acho que a primeira temporada do Dark. Eu não vi a segunda nem a terceira. A terceira já tem? Tem? Deu spoiler, acabou a série, gato. Tá, eu vi a primeira só. Tá. Eu acabei de dar um spoiler pro meu irmão. Não tem problema, não. Então a ideia é um pouco essa, assim. Então tiraria a coisa do multiverso, né? Eu acho que aquela árvore genealógica é muito complicada é legal, né? Reforça o paradoxo, da máquina do tempo que se retroalimenta, da árvore genealógica que se retroalimenta. É legal, né? Mas com o paradoxo da máquina do tempo já fica claro que funciona, né? Eu acho que não precisa de confirmar aquilo com toda a árvore genealógica, né? A árvore genealógica fica complicada à toa, não é necessário, né? E acaba resumindo a circulação dos personagens a uma única cidade, né? A Vinden. Então, a não ser que Vinden tenha 30 pessoas, né? E é possível, né? Na Europa tem cidades com 30 pessoas, né? É estranho, né? Que as pessoas retornem ao passado e se apaixonem exatamente pelo bisavô delas mesmas, por exemplo, né? Eu acho legal. Eu gostei da série, mas eu acho que não precisava, porque vai carregando dramaticamente, vai carregando as decisões, elas têm que se repetir, elas vão ficando carregadas afetivamente, dramaticamente, e vai dando uma coloração edipiana pro negócio que já estava toda em germe na relação do Jonas com a Marta, né? E retirando essa relação, as outras relações edipianas, a gente consegue focar na relação da Marta com o Jonas. Então acho que você poderia fazer esse sacrifício, esse grande ato de altruísmo, esse amor pela humanidade e culminar daquela maneira com outros elementos, né? Sem precisar de multiverso, aquela bolinha, aquela pokebola que faz as pessoas viajarem loucamente para qualquer lugar, de universo para universo. E tem manipulação de manipulação, que você precisa de 3 vídeos de YouTube para entender o que está acontecendo. Então, é isso. O meu palpite é esse. Retira o multiverso, Jonas não mata a Marta, porque é muito esquisito você voltar para o passado e matar o amor da sua vida e não mencionar o suicídio do seu próprio pai. Enfim, para uma série que é edipiana, acho que ficou estranho, né? Mas gosto muito da série. Então é isso, pessoal. Valeu. Conversa hoje com o meu irmão. Um abraço. Lançou um livraço, né? O Imperador Koch, O Seu Sonho de Voar, ou Filosofias de um Telhado de Praça. Então basta buscar aí o livro. imperadorkoch.com.br, encontra lá um espaço para comprar o livro, tá bom? Legal. E eu lançando aqui o Nhenga, mais uma vez falando pouco, mas falando o suficiente sobre o Nhenga, para continuar essa conversa que vai longe, acho que vai longe. Vai longe, Caio. Vai sim. Legal. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.